Graças sejam dadas a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá um espírito de sabedoria e de revelação. E nós podemos nos reunir por esta graça ao redor da Palavra de Deus em busca do nosso propósito, nosso estudo dos frutos do Espírito. Vamos dando início agora à 17ª semana, tratando deste assunto. E é um assunto que nos leva ao cumprimento do mandamento de Jesus Cristo. Todos os frutos são o cumprimento desse mandamento. Os frutos do Espírito Santo são os frutos do Espírito do amor. E o recurso necessário para essa interação com Deus que nos leva aos frutos é a oração, um deles, né? Falamos da sabedoria e estamos agora na oração. E para o tema da oração, não tem outra escolha, a mais adequada, que é a oração que Jesus nos ensinou. Nós já falamos sobre ela, falamos das 7 portas que representam todas as orações dos cristãos, né? Dos cristãos que eu digo, aquele que confessa que Jesus é o Senhor da sua vida e crê no coração. Esse nasceu de novo e, portanto, entrou num processo de tornar-se filho de Deus, como diz João. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E esse processo, então, deve ser um processo que vai se desenvolvendo. Como nós falamos, a oração é um recurso importante. E a gente pode usar esses 7 aspectos aí para caminhar nesse caminho rumo a esse propósito, nos tornar filhos de Deus, tornar de verdade aquilo que nós já somos predestinados no momento em que confessamos Jesus Senhor e cremos verdadeiramente nele. Precisamos guardar essa fé e seguir adiante. Então, é algo que está ali como uma graça concedida, mas que deve se tornar, dentro desse processo, vai se tornar realidade em cada um daqueles que se exercitam nisso. E nós vimos que as 7 portas aí de oração, indicadas na oração que Jesus ensinou em Mateus, é o total das orações do Filho de Deus, daquele que entrou nesse caminho, que é a estrada que a gente tem chamado de um livro que eu vi uma vez. Esse nome é muito adequado, é a estrada real da entrega absoluta, onde nós vamos entregando a nossa natureza antiga e nos tornando novas criaturas em Jesus Cristo. Então, essa estrada, esse caminho, nós podemos recorrer ao recurso da oração por esses 7 caminhos, 7 entradas aí para crescer, né? Essas 7 entradas, na verdade, estão divididas, conforme mostra o registro de Lucas, em 5 tipos de oração. Já falamos do tipo de adoração e louvor, que é quando o cristão, reconhecendo Deus como Pai e tendo essa firmeza na fé, né? Porque toda oração é sustentada pela fé, então ele está apto a adorar, a louvar, a oferecer ações de graças ao seu Pai verdadeiro, aquele que é o Criador de todas as coisas e que merece todo o respeito, toda a atenção e todo o louvor, né? O segundo passo é o mais importante, é aquele da edificação, onde a gente vai viver esse processo de crescimento. Lembra do cristão jovem, do cristão criança, depois jovem, depois adulto? É um crescimento. E assim como nós precisamos conhecer esse caminho, como Pedro ensinou lá na segunda carta, a gente tem que ter o recurso para incorporar esse caminho, trilhar, dar todos os passos desse caminho, e esse recurso é a oração de edificação. Nós não vamos descrever novamente, depois vem a provisão, depois vem o perdão e arrependimento, que são os meios de ajuste, né, da nossa caminhada, para não cair nem para a direita, nem para a esquerda, e as etapas de correção, todas elas são importantes. Nós agora estamos tratando do fruto da oração de edificação, e que está dividida, como a gente pode ver, né, em 2 etapas. A primeira etapa nós falamos na semana passada, né?
Então, vamos abrir a tela aí dessa primeira etapa, né? Falamos anteriormente da oração de adoração, louvor e ação de graça, e depois, então, da oração de edificação, a primeira etapa, que seria o reino de Deus, pedir o reino. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é um reino de justiça, que é a vontade de Deus, de paz no coração e de gozo, alegrias, plena satisfação no espírito, né? Repetir esse reino, pedir para chegar a estar nesse reino e viver esse reino, requer que a gente caminhe sobre e exatamente sobre a vontade de Deus, né? Então, para a oração de edificação, a gente precisa conhecer a vontade de Deus, porque toda a fé dessa oração, todo o nosso respaldo para essa oração, a base de fé é que nós estaremos andando sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a justiça expressa nos mandamentos da lei e elevada ao mandamento do amor, né? Nós sabemos que a vontade de Deus é justamente que a gente complete esse caminho todo, aquele caminho de sabedoria que falamos, até o momento de Cristo ser gerado em nós. Que essa é a esperança do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, na glória. E esse processo deve ser a nossa busca, toda a nossa vida, em primeiro lugar, o reino, né? E para chegar no ponto de chegar lá que João 15 diz, Jesus falando, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Essa é a oração de edificação, daí a sua importância. Ela nos leva a possuir esse reino, um reino que vai tornar a justiça de Deus verdade em nossa vida, a paz dos filhos de Deus verdade em nossa vida e a alegria dos filhos de Deus verdade em nosso coração. Então vamos lá, a gente falou que essa oração, como é em cima da vontade de Deus, ela tem a letra A e a letra B, né? Ou, na verdade, a condição 1 e a condição 2. Né? Vamos ver na próxima tela. Primeiro, na condição 1 e 2, nós já tratamos, né? Aí está. Eu chamei de A e B, né? Oração para edificação, aqui condição B. Primeiro. Não, oração de edificação, a base de fé à vontade de Deus, nós falamos. 2A, oração de edificação, que é venha a nós o vosso reino, e agora vamos para a condição B, exatamente. A condição. Mas aqui tem uma continuidade na condição A, que eram os textos. Nós não vamos ler novamente os textos que já foram lidos na etapa anterior. Então vamos agora para a condição B, exatamente. Era essa tela que a gente estava pedindo que deve entrar, né? Condição B é tornar-se parte do reino, né? É a oração que nos leva a buscar que se cumpra a vontade de Deus em nossa vida, né? A edificação do cristão deve ser entendida como a transformação da alma, que vai ser conformada à vontade de Deus. Jesus é o Senhor. Quando você declara isso, Jesus é o Senhor, você está declarando que Ele é o dono da sua vontade. Então, se eu falo, Jesus é o Senhor da minha vida, na verdade eu estou declarando, Jesus é o dono da minha vontade. E isso é um documento que a gente assina quando declara lá no comecinho da nosso renascimento em Cristo, que Jesus é o Senhor. Esse documento é válido, desde que a gente permaneça nessa afirmação. Jesus é o Senhor, portanto, o dono da minha vontade. Isso abrange todos os aspectos da nossa vida. Portanto, há um processo de mudança em vista a partir deste momento. Precisa mudar muita coisa, porque quando você vai se comparando com Cristo, você vai vendo que muitas coisas não condizem com a vontade de Deus, né? E é um caminho de perfeição. Por isso a estrada real da entrega, da mudança absoluta. Se queres ser perfeito, deixa tudo e segue. Para esse tipo de oração, que é a oração de edificação, que nós vimos, que é a busca do reino dos céus em nós, que é a conquista do reino, que é esse processo, é um processo que Paulo descreve nas cartas como
um processo de um trabalho constante, né? Ele fala assim: trabalhai na vossa salvação com tremor e temor, porque é algo essencial. Edificar-se é ir se tornando como Cristo, né? E é um trabalho que exige cuidado, zelo, atenção. Existem dois aspectos para esse tipo de oração. O primeiro deles é aquele que, no primeiro dele, nós temos uma possibilidade, é não conhecer a vontade de Deus. Isso também a gente citou na última reunião. E o segundo é quando conhecemos pelas Escrituras e pelo Espírito Santo a vontade de Deus. Então, do primeiro, eu só vou passar rapidamente. Vamos passar rapidamente, porque a gente já falou para sobrar tempo para falar, darmos continuidade. É o caso em que não conhecemos a vontade de Deus. Eu falei que é uma oração de entrega, manifestar a sua vontade. Você pode manifestar a sua vontade diante de Deus quando você tem dúvidas, fala assim: eu quero ir por aqui. Mas você deve estar disposto, se existe a dúvida, então presta bem atenção, se existe a dúvida, você deve estar disposto a submeter-se à vontade de Deus, a sua vontade, à vontade de Deus. E, portanto, você precisa buscar conhecer a vontade de Deus, que é diferente de você dizer: ó, se der certo é a vontade de Deus, se não der é porque não é. É diferente, você tem que conhecer essa vontade. E é isso que agrada a Deus, né? Então, é uma oração importante que seria relacionada a situações de dúvida. E isso estou falando de dúvida, não dúvida se eu devo vestir uma roupa branca ou uma roupa preta, se eu devo sair por um caminho ou por outro caminho. São dúvidas de coisas relacionadas, que são relacionadas em nossa vida à vontade de Deus. E como a gente falou agora há pouco, isso abrange muitas áreas da nossa vida, muitas áreas, né? E, portanto, quando existe a dúvida, é preciso tratar nessa oração em que se não conhece a vontade de Deus e começar um processo para conhecer essa vontade. O que Deus quer é que você busque isso, que nós busquemos conhecer a vontade de Deus. Tudo aquilo, diz Paulo também nas cartas à igreja, ele diz o seguinte: tudo que não parte da convicção é pecado. Isso é uma frase que nós estamos acrescentando nesse tipo de oração. Ela é importante. Se eu ajo por convicção, mesmo, então eu não tenho que me preocupar se eu tenho que andar em cima dessa convicção, porque aí eu estou firme de que estou fazendo, sempre em relação à vontade de Deus, a convicção em relação à vontade de Deus, eu estou firme que estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Porém, se existe a dúvida, é que aí eu preciso entrar nessa oração de entrega, de buscar me submeter à vontade de Deus e de conhecer. É uma oração que insiste, né? Vamos para a próxima tela. É uma oração que nos leva... Não, essa aqui é se conhecemos, a anterior ainda, para terminar, é uma oração que nos leva a buscar respostas, né, dentro de nós, no nosso íntimo, que nos deem convicção. Porque saiu da convicção, é melhor, então, orar. E isso que foi a oração que Jesus fez, por exemplo, no Getsemane, né? Foi essa oração. Porque ali ele estava em jogo, nós falamos na última reunião, estava em jogo uma obra extraordinária, grandiosa, é a obra de toda a salvação de toda a humanidade criada por Deus. A salvação que ia ser disponibilizada, que é uma coisa que fica à disposição dos homens, dependia exatamente daquele momento. E se existia alguma dúvida, que fosse, por menor que seja, que fosse uma dúvida quanto ao momento, se fosse uma dúvida quanto ao processo, se fosse uma dúvida quanto a precisar de algo mais para realizar, qualquer que fosse, não poderia seguir adiante, porque ele estaria fazendo algo fora da plena convicção. E ele nos ensinou isso, insistindo 3 vezes na oração, até ter a plena certeza. Não, é o momento.
é agora, e agora eu estou preparado e pronto. E aí, então, seguiu adiante, né? Então, essa é a oração de entrega que nós falamos e que precisa ser usada sempre que houver a dúvida, né? No caso seguinte, é quando a oração de edificação, quando nós conhecemos a vontade de Deus. É uma oração, então aí é diferente. Você conhece como? Você lê as Escrituras e vai formando sua convicção com a ajuda das revelações, do Espírito Santo, sobre a palavra de Deus, vai formando convicções. As convicções estão sempre certas? Eu te pergunto. A convicção que você forma quando lê a palavra, quando estuda a palavra, ela está sempre correta? Não necessariamente é a resposta. Se você pensou um pouquinho, vai ver que pode ser que não. Como a gente já falou, quando estava estudando sabedoria, todo esse processo é um crescimento, é uma coisa viva, né? E assim também acontece com a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto. Ele, às vezes, está agindo com plena certeza de que está certo e não está. Mas o que Deus quer é que você haja na convicção, na certeza. Isso tudo relacionado àquilo que está em jogo à vontade de Deus. Se você agir na convicção, você está no caminho. Lá na frente, você pode descobrir que havia um erro ali, mas isso vai ser revelado, vai ser mostrado, porque você andou em cima do propósito firme de cumprir a vontade de Deus. Portanto, é uma oração que está fundamentada numa fé, numa convicção. É uma oração da fé, porque eu, pelo menos, julgo e acho que conheço a vontade de Deus. Quando é assim, eu estou trabalhando em cima da fé. Então, orar ao Pai, pedindo o que sabemos ser a sua vontade, é uma oração que tem resposta certa. A gente pode ler lá em João 14, de 13 a 15. João 14, de 13 a 15. Quando a gente conhece claramente a vontade de Deus e está com plena convicção daquilo, essa oração ela tem um respaldo muito grande de fé. Então está lá escrito: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem está falando isso? É Jesus, ele está falando para os discípulos. E todos nós que estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e para aprender com ela, somos discípulos de Jesus, porque a palavra é o verbo e é o próprio Jesus Cristo. Então, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, a palavra está dizendo para nós, em nome de Jesus, vou-lo farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, nós estamos vendo aqui, pedir em nome de Jesus é pedir algo que você precisa para fazer o que Jesus mandou. Por isso que está relacionado aqui logo em seguida com os mandamentos. Você precisa ter o mandamento em mente. Toda vez que eu peço algo ao Pai, ou qualquer coisa que eu peça também, em nome de Jesus, para o próprio Jesus, porque ele acrescentou qualquer coisa que me pedirdes, qualquer coisa que eu peça a ele, ou peça ao Pai, tudo ou qualquer coisa, e peça a ele ou ao Pai, em nome dele, ou seja, para fazer o que ele mandou, isso ele mesmo vai fazer, está afirmando, eu mesmo vou fazer, porque você está buscando fazer a minha vontade, que está procurando, portanto, ser edificado na minha vontade. Voltando lá, na nossa tela. Então, orar ao Pai ou a Jesus pedindo o que sabemos ser a sua vontade é o que precisa estar norteando a oração de edificação. E aquilo que a gente faz firme nessa posição vai sendo recebido. É a oração que é atendida, porque é a vontade do Pai. Aí vem a pergunta, mas se é a vontade de Deus, por que devemos pedir? Então, aqui, novamente, aquele conceito. A justiça de Deus requer a manifestação da vontade do homem. É uma interação, né? Então, nosso relacionamento com Deus é sempre de interação. Você confessa que Jesus é o Senhor, então, na sua caminhada, isso vai ter que se tornando cada vez mais verdade, né?
E como que vai se tornar verdade? À medida que você vai tomando decisões e atitudes, buscando o entendimento para compreender melhor a vontade de Deus, e é um processo crescente, a ponto de se conformar a ela. Então, você deve, percebendo algo que distorce a vontade de Deus, buscar meios de corrigir através da oração, e Jesus falou, tudo que pedirdes em meu nome, ou seja, para ser aquilo que eu quero, então ele mesmo vai fazer. Isso é a grande força e o grande poder sobrenatural para que a gente possa exercitar-se em crescer em tudo que é a vontade de Deus para nós. Nós já vimos que a vontade de Deus para nós é que Cristo seja formado em nós. Então, essa interação é necessária. É aí que está a oração de edificação. Essa é a oração que você faz por você mesmo, né? E faz também pelos irmãos. Isso nós vamos ver lá na frente, na hora na oração de intercessão pelos filhos. Oração para edificação. Se conhecemos a vontade de Deus, a oração da fé, oração para edificação 2, se conhecemos a vontade de Deus. Então, continuando nesse tema, né, nós temos oração da fé para a cura da alma. Né? É a oração da fé que leva à transformação. A alma é o nosso modo de ser, a gente já falou várias vezes, é aquilo que está na nossa natureza mesmo, o que a gente valoriza, o que a gente acredita, dá valor e é importante para nós. Todas essas coisas estão no âmbito da alma. É a razão, é o nosso conhecimento, é a nossa cultura, é o que a gente aprendeu no ambiente em que fomos criados e desenvolvidos, né? A oração para a cura da alma, por que cura? Porque a alma precisa ser transformada. Lembra que nós falamos há pouco? Paulo vai falar para a igreja, trabalhai com temor e tremor na vossa salvação. E quando está falando de salvação, ele está falando para a igreja. A igreja são aqueles que já foram salvos do mundo. Eles já estão salvos. Que salvação é essa? É salvação da alma. É a cura da alma, na verdade, que é a transformação. É ir se tornando como Cristo é. É a renovação, portanto, e tornar-se nova criatura. Isaías 55, versículo de 6 a 3, é um texto que nós vamos ler agora, né, em que fala como Deus vê esse processo. É uma profecia de Isaías que ia se cumprir em Cristo. Isaías, desde 53, 54, 55, são as profecias mais determinantes do que viria a ser a obra de Cristo para nós. Desde a crucificação, que lá em Isaías 53, até tudo que se consumou por essa obra. Né? Então, 55 versículos de 6 a 3, extremamente interessante para a gente ler. Isaías 55 versículos de 6 a 3. 55, versículos de 6 a 3. A 13, né? Então tá aí. Vamos lá. Então é o Espírito de Deus falando por Isaías. Os profetas, eles eram o veículo pelo qual o Espírito Santo se manifestava ao povo e que seria registrado pelos profetas para ficar para nós. Né? Então é o Espírito Santo falando, é o próprio Espírito Santo. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Isso é bem relativo à nossa época. Invocai-o, já que está perto, porque isso acontece depois de Cristo. Renuncie, aí como é que começa? Renuncie o malvado ao seu comportamento e o pecador aos seus projetos. Volte ao Senhor, que ele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Então aí uma frase importante para nós. É preciso que a gente saiba que não somos ainda iguais a Jesus, nascemos de novo, temos toda a natureza dele em processo de crescimento dentro de nós, mas somos muito diferentes,
Então vamos precisar renunciar, deixar. Lembra, a estrada real da entrega absoluta. Você vai ser formado filho de Deus, rei, para reinar com Cristo, mas vai ter que deixar muitas coisas para ser perfeito. Então renuncie o pecador aos seus projetos, volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. E aí ele vai explicar o porquê. Deus falando: pois meus pensamentos não são os vossos. O vosso modo de agir não é o meu. Essa consciência o cristão precisa ter. Senão ele não muda nunca. Meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. E aí ele faz a comparação. Mas tanto quanto o céu domina a terra, ou está acima da terra, tanto é superior a vossa, a minha conduta. Então está falando, a minha conduta não tem nada a ver com a sua, vai ter que mudar muita coisa. E meus pensamentos ultrapassam os vossos. Então ele nos coloca na posição importante. A oração de identificação precisa partir daí, deste ponto. Você precisa ter essa consciência, nós precisamos ter. Porque o que vem na sequência, do versículo 10 em diante, é o processo todo da oração de edificação, que vai falar o seguinte: tal como a chuva e a neve caem do céu. Então a chuva cai do céu, a neve cai do céu. E para lá não voltam para lá, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, nem dar o grão a semear e o pão a comer. Então é uma frase, vamos pensar um pouquinho nessa frase antes de entrar no 11. Vamos ler o 10 direitinho. Deus está falando o seguinte, ó: você tem que ver que eu está muito longe do meu plano para você, que é que Cristo seja formado em você. Você está longe. Mas, ó, tem uma coisa importante. Olha para a chuva, olha para a neve. Elas caem do céu, é como se viesse de Deus, né? E ela rega a terra, né? E não volta para o céu, não evapora, não volta, sem ter feito germinar a planta e sem dar o grão a semear, sem criar um processo de vida, né? E o pão a comer. E aí ele afirma o que é essa figura que ele está usando, no 11. Assim acontece com a palavra que minha boca profere. Não volta para ele, para Deus, a palavra de Deus que foi dada, não volta para Deus sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Então, quando nós estamos fazendo uma oração e pedindo a Deus para que se cumpra em nós o mandamento, porque a gente viu que num lugar que devia ter exercido o amor, nós fomos agressivos, fomos orgulhosos, fomos gananciosos, todas essas coisas que distorcem a natureza de Deus. Quando nós reconhecemos isso, reconhecendo que somos pequenos, como diz o texto logo no começo, que estamos fora do propósito de Deus, e levamos isso para Deus, ao levar isso para Deus, está fazendo a palavra dele voltar para ele, e aí então o processo de transformação começa, né? E começa a dar vida dentro de você mesmo. E aí continua no 12: assim partireis com júbilo e sereis reconduzidos em paz. Montanhas e colinas aclamar-vos-ão, e todas as árvores do campo vos aplaudirão. Por quê? Por que vai acontecer esse júbilo? Que é um júbilo em torno de algo que está se produzindo, que é uma coisa sobrenatural que está acontecendo. Está acontecendo vida nova, né? Ele vai dizer por quê no versículo 13. Porque em lugar do espinheiro, que é o modo de ser antigo nosso, crescerá o cipreste, que é o novo modo de ser. Em lugar da urtiga, que é o modo antigo nosso, crescerá a murta, que é o novo modo de ser. E tudo isso será para o renome do Senhor, um título para sempre imperecível. Quando nós vivemos esse processo de edificação, em oração, fazer a palavra de Deus voltar a Ele, clamando aquilo que Ele quer, que é a sua vontade, então aquilo que nós éramos vai deixando de ser e em lugar vai crescendo uma nova condição, que é a condição de Cristo.
E isso tudo glorifica o nome do Pai e dá a ele um título para sempre imperecível. Então você vê como é maravilhoso esse processo, que é a oração de edificação, né? Então é o quê? Fazer a palavra de Deus voltar a ele. O milagre da renovação do ser humano operado por Deus, é ele que opera isso, e é uma interação. Nós que oramos, mas a operação vem por Deus. Porque é Deus que opera tudo em todos. Lembra? Quando nós falamos sobre os frutos. Operado por Deus, está caracterizado em seu nome, né? Porque o nome de Deus, o nome que ele apresentou a Moisés, lá atrás, no Gênesis, né? Ele falou para Moisés, ó, quando perguntarem quem te falou, diga, eu sou, te falou. E eu sou é o que se traduz por Javé, né? Lá na língua original. Javé significa eu sou. Então, o nome de Deus significa que ele é o próprio verbo ser. E, portanto, aqueles que creem nele vão se tornando como ele é. Então, esse é o processo de deixar de ser o que nós somos para ser o que ele é. Uma vez Jesus falou aos fariseus que estavam confrontando aquilo que ele apresentava como a verdade, e falou assim, ó, se não quereres que eu sou, morrereis no vosso pecado. É uma coisa que nós precisamos ter certeza. A vontade de Deus, ela é algo grandioso, muito maior do que podemos alcançar, mas crendo nele, nós poderemos dizer, eu sou aquilo que Deus é. E então, eu preciso crer que ele é, e que ele é capaz de fazer isso em mim. Então, essa orientação é base de fé para a oração de edificação. Reconhecer em nós distorções em relação a Cristo e ordenar a mudança, que é a transformação, em nome de Jesus, então, esse é o processo da oração de edificação. E ela está demonstrada em vários textos, né? O primeiro que nós pegamos aí está em Tiago, lá na carta a Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 25. A carta que Tiago escreveu, né, à igreja, carta de Tiago à igreja, no capítulo 3. Está abrindo aí. Capítulo 1. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. 23 a 20. De 3 a 5? 23 a 25. Vamos lá. Aquele que escuta a palavra de Deus sem a realizar, assemelha-se a alguém que se contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se, mal sai dali e esquece de como era. Bom, o que ele está dizendo aí, Tiago? Aquele que escuta a palavra sem a realizar, ele coloca um paralelo. Parece alguém que olha no espelho, a natureza que ele tem, e sai dali e se esquece, né? Então ele não zela por aquela visão que ele deveria resguardar. No espelho a pessoa se arruma bem, fica direitinho, sai dali e esquece daquilo. E logo ele está no modo natural dele, que não é aquele que ele gostaria de ter, né? Mas agora, quando você traz isso para a palavra de Deus, escuta a palavra e não a realiza, não a busca de modo a possuí-la por meio da oração de edificação, você parece essa pessoa que ouve a palavra, até entende, mas não dá importância, sai dali e se esquece. Contempla-se mal dali e se esquece como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz em todo o seu proceder. Então, se alguém pensa ser piedoso, mas não refreia a sua língua, engana o seu coração, então é vã a sua religião. A religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e de nosso Pai é esta: visitar órfãos, viúvas, né, que nós sabemos que é uma figura de algo maior do que simplesmente o órfão que não tem o pai e a mãe, mas isso fica para uma outra oportunidade,
e você deve conservar-se puro da corrupção deste mundo. Então, tem aí, em todo esse ensinamento de Tiago, uma questão seguinte: é preciso ir para a palavra e reconhecê-la como imagem de Cristo, e aí, então, quando você vai na palavra, você está vendo a imagem de Cristo. Quando você vai no espelho, você vê a sua. Você precisa trazer a imagem de Cristo para sobrepor a sua. Esse que faz isso será feliz em todo o seu proceder. Ele está sendo edificado, né? Vamos para o outro texto que tem na tela seguinte. Então, nós estamos falando, quando conhecemos a vontade de Deus, aquilo que está expresso nos mandamentos, e falando que a cura da alma é essa transformação, renovação que nos leva a um novo modo de ser. Esse processo requer perseverança, tá? A gente está falando que a oração é um recurso importante, mas essa oração é atendida imediatamente? Nem sempre, né? Então, nós vamos ver um outro texto que ilustra isso bem. Lucas 18, versículos de 1 a 8. 18, Lucas, né? Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8, é aquela parábola do juiz iníquo, né? Vamos prestar atenção nessa parábola, que ela tem bem a ver com esse processo da edificação. Por que ela tem a ver? Eu já adianto. Porque a palavra do juiz iníquo está tratando de busca da justiça. E se tem uma coisa que representa a vontade de Deus, é a justiça. A justiça, a palavra justiça é um sinônimo, é equivalente a dizer vontade de Deus. Tudo que é perfeitamente justo é perfeitamente a vontade de Deus. E não é a justiça nos padrões do mundo, é a justiça revelada pela palavra de Deus. Então, essa parábola é para ilustrar alguém que busca a justiça, né? Então, propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre. Então, a oração da edificação, ela vai ter que ser um processo sempre contínuo na nossa vida, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer: faz-me justiça contra o meu adversário. Então ela estava sofrendo um processo de injustiça. Tinha alguém que prejudicava ela injustamente aos olhos da lei de Deus, né? Ela ia para o juiz. Ele, porém, por muito tempo não quis atender. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito aos homens. Então, pouco me importa se essa mulher está fazendo justiça, está sendo injustiçada ou não aos olhos da lei. Todavia, porque essa viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Então, ele se perturbou, ficou cansado da insistência da mulher. Prosseguiu o Senhor, aí é Jesus falando: ouvis o que diz o juiz injusto? E aí ele compara essa situação conosco. Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Escolhidos são aqueles que creem nele, né? Que estão clamando por ele dia e noite. Porventura tardará a socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Então nós estamos vendo que essa oração vai mostrar o seguinte: para nós obtermos a justiça em nós, que é a vontade de Deus, nós vamos ter que vencer uma oposição que existe em nós, que é a iniquidade. Lembre-se que esse juiz era o iníquo. E nós somos aqueles que somos o árbitro das nossas decisões. É a nossa alma que toma isso. E ela, às vezes, está conformada a tomar a decisão da iniquidade, né? Mas se nós vamos perseverando na oração, em conhecer a vontade de Deus e insistir, isso significa que nós estamos tendo firmeza de fé naquilo que estamos buscando. E nessa firmeza de fé vai ser recompensada e
digo que fará, em breve fará justiça, vai ser recompensada de modo breve. Mas ele até acrescenta, ó, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Essa frase é importante para nós, porque a cada ano que passa, nos aproximamos desse dia. É um sinal de que a fé, ela tende, pelo ambiente que nós vivemos, a enfraquecer. E, portanto, a resposta a essa pergunta de Jesus, cada um vai ter que dar. Se você tem a fé, você persevera. E se persevera, vence a iniquidade. Então, o processo de vencer a iniquidade e de sair do âmbito da iniquidade e entrar no âmbito da justiça de Deus é um processo que vai requerer perseverança, não importa o tempo em que vivemos. Mas isso vai ser cada vez mais importante para aqueles que vão se aproximando desse período, do final dos tempos. Então, o que está escrito aí como no texto nosso da terra? A iniquidade dentro de nós, que é a distorção do caráter de Cristo, cai com a insistência. Ela vai depender de nós perseverarmos e insistirmos, né? E requer, um outro texto vai mostrar que requer também vigilância. Esse texto a gente nem precisa abrir, é só o versículo lá de Mateus 26, é referente ao momento em que Jesus estava lá orando, lembra? Naquela oração anterior, que ele queria ter a certeza de que era o momento exato para eles serem entregues ao sacrifício. Ele precisava ter essa confiança firme em Deus para dar aqueles passos e seguir com fé na vitória, que não seria por meio dele, mas por meio da operação do Pai. E ele estava ali orando. E ele, para descobrir, ter essa certeza, essa convicção, ele orou num processo de aflição e de angústia até que ele tivesse a revelação, né? Mas quando ele ia até os discípulos que estavam junto com ele, ele encontrava eles distraídos, dormindo, né? E isso aconteceu uma vez, duas vezes, né? Então ele saía de lá e dizia para os discípulos: vigiai e orai, porque esse é o processo para não cair em tentação, é para não cair novamente na tendência da iniquidade, né? O nosso espírito recriado, no dia que nos convertemos, está pronto, mas a nossa natureza ainda é fraca, né? Ela aceita os apelos da carne e precisa vigiar e orar. Precisa vigiar e orar. É a oração de edificação trabalhando dentro de nós para vencer a iniquidade e agora vigiando para perceber tudo aquilo que foge da natureza de Cristo. É precioso esse trabalho. É por isso que nós falamos que foi ensinado. Trabalhar na vossa salvação, e aí a salvação da alma, é a transformação da alma, a cura da alma, com temor e tremor, com atenção, vigilante e com o recurso da oração. Essa oração, concluindo aí, é o modo mais eficaz para o crescimento do cristão. É por meio dela que nós vamos ter recursos de passar pela condição de criança, que é quando pouquíssimo conhecemos, estamos na fase de buscar o conhecimento através da leitura da palavra, através de ouvir as pregações, através de meditar a palavra. Então é a fase da criança, e depois crescer para a fase do jovem, que vai ganhando entendimento e começa a exercer então essa luta da renovação. O jovem é o cristão que está trabalhando para tornar-se nova criatura, que é o adulto. Mas ele está num processo crescente de edificação. É aqui que está sendo formado o jovem. Por isso que João, quando ensinou, nós já vimos, fez esse paralelo do cristão criança, jovem e adulto. Ele falava que o cristão jovem é aquele que vence Satanás. E a vitória de Satanás é a transformação. É mudar da natureza que recebemos, natural que recebemos, que é influenciada pelas coisas do mundo, para a nova natureza que é debaixo da vontade de Deus. A transformação também está demonstrada lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2.
Vamos ler esse aí é bom ler, porque tem um complemento lá no versículo 2. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, Paulo está dizendo aos cristãos da igreja de Roma, né? Era a igreja que estava crescendo lá em Roma, no início da expansão do evangelho pelo mundo, né? E ele disse como: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Vamos entender bem, porque isso é a parte desse processo da edificação, né? Que significa oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É nos colocarmos nessa posição de busca do que é a vontade de Deus, porque é assim que nós vamos discernir qual é a vontade de Deus. Nós temos que, por exemplo, como que nós colocamos o nosso corpo a serviço desse processo? Quando você pega a Escritura e lê, quando você ouve a palavra de Deus e medita sobre ela, quando você vai formando suas convicções em cima da palavra de Deus, você está oferecendo o seu corpo. Por que é um sacrifício? Porque o nosso corpo, o nosso modo de ser, toda a nossa natureza, ela está influenciada no dia da conversão, ela ainda está influenciada por todo um modo de ser que é próprio do ser humano natural. E esse modo de ser vai ter que ser crucificado, sacrificado, de modo a se tornar uma nova criatura que é agradável a Deus. Lembre-se que o processo todo da oração de edificação é para que a gente chegue a ser como Jesus é. Cristo em vós, a esperança da glória. E Deus falou, eis aí o meu filho, em quem eu pus todo o meu agrado. Então, para ser agradável a Deus, você precisa, para ser agradável a Deus, como está dizendo aí, você precisa ir sendo transformado naquilo que Cristo é. E isso é o nosso culto verdadeiro. É nós nos disponibilizarmos a isso. Esse é o processo da oração de edificação. E é um culto espiritual, né? É um culto que nós fazemos em oração com Deus. De modo a não nos conformarmos, não estarmos aí vivendo a palavra de Deus como algo passageiro, que a gente vê e se esquece, como já falamos, mas como algo que a gente quer para nós, tem que buscar. A interação é totalmente necessária. É preciso que isso se transforme em oração, numa busca, para nós podermos ser renovados. Lembra? Aquele que era um deserto vai se tornar em terra fértil, terra verdejante, né? Porque vai fluir do seu interior rios de água viva, né? Bom, agora nós vamos só ver essa tela. Quanto está o nosso tempo aí? Tem folga ainda. Vamos falar alguma coisa do próximo tipo de oração. É a oração... Volta lá na tela inicial, só para a gente ver aonde ela começa. Essa oração de edificação que nós passamos aí, a gente... Depois que a gente encerrar todos os recursos, nós vamos voltar a ela, porque ela é o cerne, né, de todo o processo da transformação que vai levar a gente aos frutos do Espírito. Nós vamos ver que, para isso, a gente precisa de recursos, vai precisar recursos não, de meios, né? Nós temos que estar num ambiente propício. Então, nós vamos ter situações em que vamos precisar de provisão,
vamos precisar reconhecer os nossos erros, retornar, começar de novo, e vamos precisar nos manter firmes nas situações de correção e de provação, porque é ali que se edifica a nossa fé. Mas a edificação é todo o caminho para que o reino de Deus se estabeleça em nós, né? Por isso que venha a nós o nosso reino e se cumpra a sua vontade em nós. Essa é a oração de edificação. Mas, na sequência, Jesus ensinou que a gente precisa de algumas coisas, né? Algumas coisas são necessárias para isso. E essas coisas que são necessárias, elas estão ligadas à parte material, não tem dúvida disso, né? Nós vamos precisar de coisas materiais que dão o nosso suporte enquanto estamos nesse mundo. Aqui nós somos seres carnais e que vamos criando um novo conceito no modo de ser, no modo de agir, mas o nosso corpo ainda é limitado. Ele está aqui com todas as limitações dele e precisa das coisas que o mantêm sustentado, né? Então, é aqui que entra o terceiro tipo de oração, né? Que é a primeira adoração e louvor, edificação, depois a provisão, e aí nós vamos entrar na quarta porta, né? Que nós vimos a primeira porta é a oração de adoração e louvor, a segunda porta é buscar os valores do reino, que é o Espírito Santo, a sabedoria, as revelações, e depois, então, o terceiro ponto, que é incorporar a vontade de Deus em nós. Agora, o quarto ponto é a provisão nossa para cada dia, para o hoje, o dia de hoje, sem a preocupação com o dia de amanhã. Então, vamos lá naquela tela. Oração para a provisão, né? Ela está relacionada com o texto: Pai nosso, pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós vamos ver alguns pontos que são base de fé para nós. Pão nosso, né? Está falando dos filhos, pão nosso. É uma provisão que está garantida por Deus. Isso está expresso num dos nomes de Deus. Como assim como nós falamos que Javé, o eu sou, é uma garantia que se nós estivermos nele, nós vamos ser o que ele é, né? Assim também, se nós precisamos dos recursos materiais, recursos que nos mantêm em condições aptos nesse mundo para conter o Espírito Santo de maneira adequada, né? Assim também o nome de Deus, Deus Javé Jiré, significa Deus proverá, está lá em Gênesis 22, versículo 14, né? Era Abraão estava indo para o sacrifício do filho, estava levando o filho com aquela dor no coração, embora ele estivesse confiando em Deus, na promessa de Deus, na promessa de que em Isaac ele teria uma descendência, mas de qualquer forma ele estava indo para uma entrega de sacrifício, de morte, né? Aparentemente de morte, mas ele estava confiando, né? E como que ele confiava? Ele dizia assim: Javé Jiré, Deus proverá. E esse é um dos nomes de Deus, Deus proverá, né? Então essa é a base de fé para a oração da provisão, né? Mas tem um monte de critérios aí que nós vamos estudar com detalhes na próxima oportunidade do nosso encontro. Então, para começar, vamos ler esse texto de Coríntios, capítulo 12, versículo 14, é esse versículo que está na tela. Então, Paulo estava recebendo a ajuda da igreja, né? Mas ele estava mais preocupado não com a ajuda, mas sim em dar, em oferecer o máximo de si mesmo. E ele usa essa frase: não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas sim os pais para os filhos. E o fundamento da oração de provisão é que Deus é nosso Pai. Lembra? A oração do Pai Nosso começa com Pai Nosso que estais no céu. É o nosso Deus que é Pai. E a nossa consciência de filho, que está lá no primeiro tipo de oração, nos dá a certeza de que ele proverá. Existe o caso em que a provisão pode vir a faltar, mas nós vamos ter que entender isso
dentro dessa modalidade de oração, que é a modalidade da provisão, entender que isso é um sinal para nós, para algo que a gente precisa discernir, né? Então, é aí que nós vamos explorar essa questão da oração da provisão. Ela também tem ensinamentos importantes para nós, para o nosso dia a dia. O enfoque, embora seja não tão espiritual quanto a oração de edificação, mas ela é importante por conceitos importantes para nós, que nós vamos ver na sequência. Então, vamos encerrar hoje aqui com uma oração final, né, para que a gente possa perseverar. A perseverança é o que nós mostramos na oração de edificação, necessária quando a nossa natureza é contrária àquelas coisas que são de acordo com a vontade de Deus. E isso Deus mesmo sabe que é, a ponto dele salientar: os meus pensamentos não são os vossos, o meu modo de ser não é o vosso, né? E as minhas atitudes são muito distantes das de vocês. Então, essa diferença, para ser alterada, requer perseverança. E é assim que nós vamos começar a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando graças a Deus pela palavra dele, que nos ensina. Nós, em nossas partilhas da palavra de Deus, estamos diante de algo preciosíssimo que vem de Deus. E essa preciosidade, nós precisamos recebê-las e perseverar nela. Senhor, ajuda-nos nesse processo de perseverança. Ajuda cada um dos que estão ouvindo, Senhor. Fortalece-nos a todos, para que possamos trilhar esse caminho, Senhor, de transformação. É um caminho que nos leva a uma condição que homem algum pode atingir, se não for usando o próprio poder de Deus, as operações que estão em Deus e o poder do nome de Jesus Cristo. É algo sobrenatural. E é nessa certeza, Deus, de que Jesus faz isso por nós, que nós nos louvamos e agradecemos. Porque ele disse: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E tudo que pedirdes a mim, ou tudo que pedirdes ao Pai, é Jesus falando, em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Senhor, diante dessa frase, encerramos a nossa reunião, dando graças a Ti, Senhor. Confiamos que esse processo se cumpre na vida de cada um de nós e de todos aqueles que nos ouvem, para a glória do nome de Deus, porque toda transformação glorifica o nome do Pai. Amém.